Microfone Jovem Pan na Europa, numa semana que foi muito movimentada no Reino Unido. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Dividir para conquistar é uma velha tática política existente desde os tempos do Império Romano. Mas na era da pós-verdade, a surrada estratégia ganhou contornos dramáticos até nas democracias ditas maduras, como a do Reino Unido. Os britânicos estão de ressaca moral com tudo o que ocorreu no parlamento durante a retomada de suas atividades na quarta-feira passada, mas o país que abrigou Sigmund Freud ao menos parece disposto a deitar no divã para entender o que está ocorrendo e como baixar o tom. A retórica incendiária adotada pelo primeiro-ministro Boris Johnson é questionada até mesmo por integrantes do partido dele. Como disse ontem o ex-primeiro-ministro John Major, sucessor de Margaret Thatcher, palavras como sabotagem, inimigos, rendição e traição não deveriam ter espaço no debate político e muito menos na sociedade como um todo. Mas são estes os termos que têm sido utilizados por oposicionistas, governistas e, ainda mais alarmante, pelo próprio primeiro-ministro. Ontem, Boris Johnson baixou o tom ao perceber que a sessão na Câmara dos Comuns teve uma repercussão amplamente negativa. E os parlamentares que estiveram na casa também fizeram o mesmo, todos demonstrando um certo constrangimento pelo tom belicoso, pelo tom raivoso que foi adotado na sessão que reabriu o parlamento. Mas ainda assim, Boris Johnson também manteve a retórica desafiadora e agressiva, até numa entrevista concedida para a BBC, numa atitude típica de quem está encurralado e precisa manter a base em alerta. É uma estratégia comum a tantos outros líderes ao redor do mundo ultimamente. Voltando a citar John Major, esta também é uma tática que utiliza a linguagem altamente emocional, que provoca medo e raiva, além de alimentar a descrença contra o parlamento e a lei. Pode ser eficiente no curto prazo para vencer uma eleição, mas traz danos permanentes para a sociedade e, sobretudo, para o Partido Conservador. A oposição, por sua vez, aqui no Reino Unido, também não tem colaborado e adota posturas semelhantes para denunciar os adversários, também num tom muito raivoso, num tom muito incendiário. E assim o Reino Unido mergulha numa crise de sociedade que é profunda e, infelizmente, reflexo do que está ocorrendo em tantas outras sociedades ocidentais. Uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana também para os ouvintes do Jornal da Manhã.